Eu tive mais de 40 cartões de créditos e uma dívida superior a R$ 1.400.000. E sabe o que é mais difícil de explicar? É que eu sempre fui uma pessoa super organizada. Fica aí comigo porque essa história provavelmente tem muito mais a ver com a sua do que você imagina. Muito prazer e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Mona Lisa, sou planejadora e educadora financeira. E aqui você vai encontrar um espaço onde a gente fala sobre dinheiro de verdade, sem julgamento, sem enrolação, sem aquela sensação de vergonha de que a gente sente quando o assunto é dinheiro. Mas antes de qualquer conteúdo, você precisa me conhecer, precisa entender de onde eu vim e por que tudo que eu vou te ensinar aqui nasceu da minha própria história. Então, vamos lá. Eu nasci numa família onde dinheiro sempre aparecia. A gente nunca passou necessidade, mas também nunca aprendeu a guardar dinheiro. E o padrão era exatamente esse. Nós tínhamos dinheiro, gastávamos, vendia o carro, vendia alguma coisa, e aí vida que segue. Ninguém nunca sentou comigo e disse, Mona, você precisa aprender sobre finanças, você precisa ter uma reserva, você precisa ter um plano. E isso simplesmente não existia na minha família e eu acredito que na vida de muitos brasileiros. E eu que sempre fui muito organizada em tudo na minha vida, achei que estava tudo bem, que eu achava que sabia lidar com dinheiro. Aí veio 2020, a pandemia, e nossa única fonte de renda parou do dia para a noite. E eu acredito que aconteceu com muita gente, não só comigo, né, mas com você ou com alguém que você conhece, mas enfim. Não era falta de responsabilidade, não era luxo, era simplesmente nossa única fonte de renda. E ela simplesmente parou de existir. E aí eu fiz o que eu aprendi a vida inteira a fazer, resolver. Usei um cartão, depois usei outro cartão, depois usei esse cartão para pagar esse cartão, depois para esse. E a lógica era sempre essa, né? A gente resolve como a gente sempre resolveu. Só que dessa vez não tinha nada para poder vender. E a crise durou muito tempo e a dívida só foi crescendo de um jeito que, de fato, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E quando eu parei para somar tudo, eram mais de 40 cartões de créditos e uma dívida superior a R$ 1.000.000. E eu que sempre fui muito organizada, eu que nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, simplesmente aconteceu. E foi nesse momento que eu senti algo que mudou na minha vida. Eu precisava de educação financeira, porque educação é diferente de organização. Eu era super organizada, mas nunca tinha aprendido o que fazer com o dinheiro de verdade. Nunca aprendi sobre reserva de emergência, sobre dívida, sobre como proteger nossa vida quando a nossa vida vira do avesso. E não foi fraqueza, não foi responsabilidade, foi a ausência de um conhecimento que nunca me ensinaram. E aí eu decidi que eu de fato ia aprender, que eu ia mudar e que quando eu saísse do outro lado, ia garantir que as outras pessoas não precisassem chegar onde eu cheguei para aprender o que eu aprendi. Então, esse canal existe por causa dessa história. Aqui você vai encontrar tudo o que eu precisei aprender e que ninguém me ensinou antes. Então você vai aprender sobre educação financeira de verdade, para a vida real, para quem não veio de um lar que falava sobre dinheiro e para quem já errou e quer recomeçar. Não tem julgamento aqui, porque eu sei exatamente como chegar no fundo do poço. E se essa história trocou algo em você, faz uma coisa agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta aqui nos comentários, você se identificou com alguma parte que eu contei hoje? A sua família gastava tudo? Como é que foi a pandemia aí pra você? Quantos cartões você tem ou já teve? Eu quero te ouvir. E obrigada por estar aqui de verdade no meu primeiro vídeo. Eu sou a Mona Lisa, aliás, Mona Rica, e a gente se vê em breve.